Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Camila Baruch, que é médica psiquiatra da infância e adolescência e médica do ambulatório de gênero da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Então, primeiramente, bem-vinda, Camila. E a ideia é de discutir com você a respeito da disforia de gênero. Olá, tudo bem? Muito obrigada, agradeço ao convite. É, é um prazer discutir sobre esse assunto que não dá para ser ignorado, é polêmico, mas que é muito interessante do ponto de vista na prática clínica, a gente conseguir ajudar as pessoas, as famílias que têm algumas questões relacionadas ao gênero. Ótimo. E acho que até só para introduzir, é uma conversa que a gente já teve, que sempre vai ter, é uma área que me atraiu bastante para estar discutindo aqui, justamente porque é uma área que se acha muito em pouca informação, né? E acha muito em pouca informação não é porque as pessoas não se interessam por isso, mas porque as pessoas têm medo de falar sobre isso, né? Medo pelos dois lados, né? Quer dizer, acho que todos os extremos podem eventualmente vir com, às vezes, até aquela própria pessoa que é ativista, que não sei o que, eventualmente vai ser acusada de não ser defensor, enfim, em alguns momentos. Então a ideia é tentar fugir um pouco dessa discussão, vamos dizer, mais politizada e pegar um pouco o lado da disforia de fato como um problema médico, a questão médica, o que, que existe, o que, que é um problema médico, o que não é um problema médico aqui, né? E Uhum. para começar, eu queria justamente pegar isso, quer dizer, de um ponto de vista histórico, vamos dizer, a transgeneralidade, ela foi durante muito tempo tratada como uma doença, né? Quer dizer, primeiro, a homossexualidade sempre foi por muito tempo tratada. Por um tempo, a homossexualidade deixou de ser tratada como uma questão de doença, mas a transgeneralidade sim, né? E atualmente isso mudou bastante, né? Quando a gente fala em condições de saúde mental, bom, primeira coisa, óbvio, acho que não precisa nem entrar muito nessa discussão aqui, que eh, vamos dizer, a questão de identidade de gênero não é mais tratada como uma questão de doença, né? Mas a gente tem algumas condições que de fato estão envolvidas com os pacientes, com pessoas transgêneras e que são de fato diagnósticos de saúde mental, né? Ah, existem dois grupos grandes quando se fala em doenças mentais, em termos de classificação e diagnóstico, que é o DSM, que é desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria, e a classificação por CID, que é feita pela OMS, né? Como é que essas duas entidades, essas duas organizações estão abordando a questão da transexualidade no momento? É muito interessante esse contexto histórico, eu acho que é essencial, na verdade. Porque isso vai ao encontro de como a nossa sociedade enxerga os padrões e comportamentos relacionados à sexualidade humana, né? Então, você citou a homossexualidade, foi considerada doença e foi considerada crime em alguns países, Ainda inclusive, é, né? né? Exato, alguns países ainda é. Então, é algo que faz parte da diversidade da prática da sexualidade humana e, infelizmente, algumas sociedades têm, enfim, questões aí que não vamos entrar na alçada, mas que ainda criminaliza, por exemplo, né? Então, ao longo da evolução da sociedade, isso foi mudando e refletindo nos manuais de critérios diagnósticos, tanto aí do DSM quanto da CID, né, da OMS, quanto da Sociedade Americana aí de Psiquiatria, isso foi mudando. A grande mudança, e acho que vamos pôr mais para o atual, relacionada à questão da transgeneridade, veio no DSM-5, foi em 2015, 2013. 2013, Isso. que antes se tratava de um transtorno de identidade de gênero, uma coisa assim muito relacionada a um transtorno mental, né? Ainda tinha esse estigma, né? E aí no DSM-5 foi chamado de disforia de gênero, né? Então tentando focar mais no sofrimento relacionado a essa angústia de não pertencer a um corpo com a identidade de gênero que eu me identifico, e isso causar um prejuízo, um impacto muito negativo aí na qualidade de vida.
né, mas focou mais nesse sofrimento, né, que tem algumas críticas, porque nem toda pessoa que tem pessoa trans vai ter um sofrimento, né, então nem toda pessoa trans tem uma disforia, apesar de ter alguns desconfortos. E o NACID-10 era tido como transtorno de identidade de gênero dentro do capítulo de transtornos mentais, né? No capítulo de transtornos de personalidade do adulto, que aí tinha o transtorno de identidade de gênero do adulto, do adolescente e da criança, assim, da infância. Então, assim, não sabia onde colocar, colocou lá, e foi muito isso, porque o estudo realmente sobre a incongruência de gênero, sobre a diversidade de gênero na população infantil e de adolescentes, começou no final da década de 90 com o grupo holandês. Então, é muito recente mesmo olhar para isso como uma condição, né? Assim, que, opa, precisamos olhar para isso. Hoje, então, no CID-11, que agora no Brasil vai começar mesmo, né, a tradução, acho que vai ser para o ano que vem, mas é desde 2022, né? Foi lançar? Acho que foi, mas por aí. Por aí. Foi retirado esse diagnóstico, não existe mais um transtorno mental, não é transtorno mental. Eles visaram uma despatologizar, né? E foi criado um capítulo de condições relacionadas ao comportamento sexual. E lá tem questões da sexualidade humana, inclusive a incongruência de gênero, né? Do adulto, do adolescente e da infância, né? Que tem alguns critérios. Então, essa evolução da sociedade, até da forma que a sociedade vai pensando, vai refletindo nos nossos nos manuais de critérios diagnósticos. E eu gosto sempre de dar o exemplo que essa mudança, né, retirada do transtorno mental, porque realmente não é um transtorno mental, é uma condição de uma variabilidade que é esperada e pode existir na nossa espécie. Ponto. Muito bom. Só que não é uma condição, mas por que tem que ter no manual, né? Porque, assim como a gravidez, por exemplo, né? Uma mulher uma pessoa que está gestante, ela precisa de cuidados médicos, mas não necessariamente ela está doente. Mas eu preciso acessar serviços de saúde. E muitos países precisam desses códigos, né, para seguro-saúde, enfim, para eu conseguir acessar, eu tenho que ter uma justificativa. Então, tudo tem que ter a sua categoria ali de diagnóstico para justificar esse cuidado em saúde. Mas nem todo cuidado em saúde é doença. É isso que a gente tem que entender, né? E o próprio código, ele diz que é um código de condições e doenças, né? Quer dizer, não é só de doenças, né? Bom, então se a gente for pegar especificamente disforia de gênero, então a disforia seria um sofrimento que é causado pela falta de identificação que ela tem pelo descompasso entre o que ela se vê e o que ela sente, né? Como é que você caracteriza isso? Vamos começar com o público infantil, né? Qualquer criança vai eventualmente querer se experimentar com coisas do gênero, que é tidas como do gênero oposto, né? Então, é o menino que vai querer usar saia, que vai querer usar um sapato feminino, colocar para ver como é que funciona, ou querer usar uma maquiagem. A menina que vai querer cortar o cabelo como um menino, ou vai querer usar uma roupa, vamos dizer, às vezes até a roupa azul em vez da roupa rosa, né? Quando que isso daí, vamos dizer, é considerado uma coisa normal do desenvolvimento da criança, de qualquer criança, né? E quando que você já está falando numa questão de identidade de gênero? É muito comum, né, na primeira infância, as crianças, criança tem que brincar de tudo, o brinquedo não tem gênero, né? Não, tem alguns papéis sociais que aqui no Brasil, no Ocidente, é considerado característica do papel feminino, que às vezes em outras sociedades é tido como masculino. Enfim, né, isso tem um contexto social importante. A gente sempre tem que entender quem é essa criança e qual é a cultura que ela está inserida. Mas vamos falar do nosso país, assim, né? As crianças, né, já na primeira infância, elas vão com 2, 3 aninhos, ela já sabe o que é considerado brinquedo de menina ou menino,
mas é natural a criança querer explorar, experimentar. Um garoto, né, designado ao nascimento menino, sei lá, com 5, 6 anos, quer brincar de maquiagem. Significa alguma coisa? Não significa nada. Né? Só pegar esse recorte não significa nada. É uma criança brincando e explorando. Bom, o que causa algo assim que chama atenção é quando é um padrão de comportamento que é muito assim, só gosta de brincar com brinquedos considerado do gênero oposto, ou fica muito desconfortável quando é meio que obrigada ou estimulada a brincar com outros, ou mesmo tem crianças que já, assim, na idade pré-escolar, então antes aí dos seus 5, 6 aninhos, conseguem verbalizar já, porque a partir dos 4 anos a criança já começa a entender sobre a questão do gênero ser algo constante. Então, se eu sou considerada menina, eu vou ser menina pro resto da minha vida. E o menino também, a mesma coisa. E tem algumas crianças que têm já alguns desconfortos de falar, mas eu não sou, né? Então, se nasceu menino, mas eu não sou menina, eu sou menina. Por que Deus fez errado? Tem casos mais dramáticos da criança querer cortar a própria genitália, fala, mas eu não quero, não é meu, sabe? Então, assim, não precisa ter esse desconforto desde a infância, mas existem casos que já acontecem tão precocemente assim, né? Mas falando de congruência de gênero, de diversidade de gênero, quando tudo tem também uma questão de intensidade, né? Então, tem alguns quadros que tem uma disforia, esse desconforto é tamanho que pode ter já desde a infância e outros não. Outros já é mais no que a gente chama de um grande filtro aí, que é a puberdade, quando as mudanças, né, do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários começam, que é aí que começam a se questionar, porque a grande maioria é criança. A criança, o corpinho é igual, né? O que muda é a genitália, mas assim, para o outro, para a sociedade, para meus amiguinhos, é tudo igual. Quando começa a puberdade, que aí as mudanças vêm, né? Não, sem dúvidas, né? E isso às vezes parece que é uma discussão meio acadêmica, né? Mas quando que é ou quando que não é, e parece uma questão só de definição e coisa assim, ou de que conduta que você vai tomar, né? Mas uma forma que você vê claramente como não é bem isso, e até esse impacto de questões, vamos dizer, mais politizadas, é uma área onde você vê estudos que dizem de tudo, né? Então a gente vê estudos que falam a maioria das crianças que se identificam como transgêneras, se não forem expostas a um meio ambiente que estimule isso, vai depois, enfim, se identificar como sendo de acordo com o que ela foi Sim, identificada ao né? nascimento, né? Como cis. É que assim, a grande maioria das crianças que têm uma diversidade de gênero na infância, que querem explorar, enfim, não não vai ser permanente isso. Depois da puberdade, a maioria pode se identificar como bissexual, homossexual, mas uma questão mais relacionada à orientação sexual do que à identidade de gênero. São coisas diferentes, né? Mas algumas vão ser persistentes, né? Então, o que não dá para fazer nessa discussão, quando a gente fala de diversidade de gênero, é generalizações, né? É muito individual, né? Mas, assim, a maioria das crianças que tem esse comportamento da infância depois estão bem com o corpo, não vai jogar para a questão de identidade, como eu me vejo. É uma questão mais, assim, mente, né? Assim, vai ser mais para outros comportamentos, por exemplo, de comportamento da sexualidade, né? De práticas sexuais, e não de identidade de gênero. Mas algumas vão Ótimo. persistir, né? E dessas, que são não todas, né? Algumas vão precisar ir fazer um acompanhamento, por exemplo, com uma equipe, né? Ótimo. E acho que é importante isso, porque é um pouco tentar identificar como abordar essas pessoas, né? Porque acho que a ideia não é nem abordar de uma forma excessiva, que eventualmente aquelas pessoas que, como você falou, eventualmente deixem de se identificar daquela forma depois de um tempo, que isso gera um sofrimento para elas, mas também não é deixar a criança Proibir, né? sofrendo, porque Isso. muitas dos tratamentos, vamos dizer até que existem
quando se fala em disforia, não são permitidos na infância, na adolescência, justamente porque tem essa preocupação de fazer algo que depois isso possa ser um problema. Por outro Exato. lado, tem as situações em que não, né? Em que a pessoa pode precisar de uma abordagem já desde cedo, né? E aí a questão é chegar nesse equilíbrio de falar quem precisa e quem não precisa. E é por isso que a gente vê coisas tão diferentes nos estudos, porque é quem que você está vendo, para quem que você está olhando, para que grupo, né? Que características que chamam a atenção aí para isso, né? Então, como é que você aborda isso, né? Você está lá na Unicamp, no ambulatório quer dizer, como é que você aborda essa questão de gênero na infância, para ao mesmo tempo acolher aquela criança e permitir que ela se desenvolva não de acordo com a sua opinião, com a opinião de terceiros, né? Lá assim, na Unicamp, como é um serviço, e são crianças, sempre a família que tem que trazer, né, os responsáveis. Então já tem uma barreira de acesso aí, vamos pôr, né, um viés, porque são famílias e casos que a família já entendeu, já percebeu que é uma questão que está meio constante, não é só essa fase de experimentação, né? Então são casos que essa disforia, esse desconforto com o corpo ou com o gênero já está mais marcante, né? Dessas crianças, né? A gente atende crianças, adolescentes, adultos. Na população infantil, então é muito importante ressaltar que não tem nenhuma intervenção médica que a gente faz, mas a gente pode fazer uma avaliação para entender como adequar e adaptar o ambiente, como a criança, essa família ficar mais confortável, né? Então, tem crianças que esse desconforto é tamanho que começa a apresentar sintomas emocionais muito importantes, de não querer mais brincar, quando por exemplo, nasceu, o sexo designado ao nascimento foi masculino. É um menino, nasceu com a genitália tipicamente masculina, é criado na nossa sociedade como menino. Vai desenvolvendo e já começa a se identificar e fala, mas eu sou menina, eu não sou menino, né? Eu sinto que eu sou menina, tal. E a família começa a perceber que isso não é uma fase, né? Que fala, fase vai passar. Então, alguns aqui como a gente discutiu, pode ser, mas outros não. E começa a ter um sofrimento de, na escolinha, não querer mais brincar, de mimetizar até sintomas depressivos, ficar bem apagadinho, assim, né? Tem algumas famílias que, no acompanhamento, é decidido escolher alguns ambientes de explorar o gênero feminino, por exemplo, que essa criança do exemplo está se identificando, em espaços seguros também, para a gente não expor essa criança e essa família em ambientes que não podem ser não acolhedores, né? E aí vai observando que, por vezes, essa criança fica mais leve, começa a brincar, fica mais feliz. E aí, alguns casos, a família, junto com a equipe, né, que está acompanhando, optam por fazer o que a gente chama de transição social, né? Então, só mudar as roupinhas. Então, o que era um garotinho, que foi, né, começa a deixar o cabelo crescer, isso já deixa essa criança mais feliz, mais leve, colocar algumas roupas primeiro mais neutras, não tão características de estereótipo desse binarismo masculino-feminino. Quando sentir mais seguro um ambiente mais acolhedor, pode colocar algo mais considerado tipicamente do feminino e vai observando. Sempre é importantíssimo esse acompanhamento com a criança, com os ambientes que essa criança convive, então com a escola, está sempre tudo alinhado, né? Conversar com a escola, com a família, né? Então tudo isso é essencial. Ótimo. Mas tem alguns casos que as crianças só têm esse desconforto, tal, mas que não necessitam fazer essa transição social, por exemplo. É muito individual. Ótimo. Bom, algumas famílias elas são mais acolhedoras, né, com os filhos, outras pessoas são mais intolerantes, né? De que forma que isso influencia o comportamento, a experiência que essa pessoa tem numa idade mais precoce vai influenciar na identidade de gênero futura? Ou seja, aquelas pessoas que sofrem mais preconceito, que têm uma família mais intolerante, elas vão deixar elas vão mudar a identidade dela ou elas vão
sofrer com isso, vão ter mais disforia, vamos dizer. E o contrário também, quer dizer, aquela pessoa que ela é mais acolhida, que ela é mais, que ela é mais, vamos dizer, até estimulada nesses comportamentos, isso vai fazer com que ela, de fato, assuma uma identidade que ela não assumiria de outra forma? Eu acho que é muito importante os dois exemplos que você trouxe, é ter bom senso. Ninguém pode apressar ninguém. Então, tem famílias que são muito acolhedoras e falam, não, então se o filho começa a falar, não, eu sou uma garota, então já quer fazer logo, não pode. É um processo, é de dentro para fora, cada um tem um ritmo, não tem que ter pressa. Ninguém é mais ou menos trans, é mais ou menos homem e mulher, não existe isso. É um processo de cada um, né? Então, é importante entender que esse ritmo é definido pela pessoa, pelo paciente, né? No caso, quando está acompanhando com a gente, pelo paciente. E não pela família, não. Né? Então, estimular demais é quando, assim, às vezes a família quer, tipo, apoiar, né? Assim, não é num lugar... A intenção não é causar sofrimento, é só apoiar e tal. Só que não precisa ter pressa, né? É isso. E apoiar, por vezes, é estar ao lado, né? É isso. Deixa a criança, o adolescente, né, decidir. Tem alguns adultos também que começam a se entender e não querem fazer as intervenções afirmativas de gênero logo. Eu quero processar, que é o mais adequado, né? Eu acho que, na verdade, é o adequado para tudo. Qualquer cirurgia que vai mudar muito minha imagem, tipo, ultimamente a gente banaliza muito a questão de indicação de cirurgia bariátrica, por exemplo. Tem que ser processado também, é uma mudança importante, né? Então, Sim. acho que esse tempo para processar, entender tudo é essencial. E a outra questão, famílias que não apoiam, que tem uma questão de não aceitação, isso gera impactos, principalmente quando é na família, muito negativos, né? Então, a sensação de pertencimento, né, na nossa espécie humana é muito protetivo, né, para a questão de promoção de saúde. E quando na minha casa, minha família não me apoia, por não aceitar quem eu sou, como eu me vejo, como eu quero estar no mundo, como eu me sinto bem estando no mundo, minha família não me apoia. Na escola eu sofro bullying, eu não consigo ter uma rede de apoio, de amizade. Isso é muito deletério do ponto de vista de saúde mental. Então, aí é muito comum ter altos índices, né, quando a família não apoia. Então, de marginalidade, de ser expulso de casa, de evasão escolar, de ter que trabalhar com empregos, em trabalhos aí marginais, ou, enfim, uso de substância, comportamento suicida muito alto. Então, é um sofrimento que é muito, assim, impacta de um modo dramático. Assim. A família apoiar é muito protetivo. Porque a sociedade já é preconceituosa. E quando a minha família não me apoia, isso Sem impacta dúvidas. muito. Bom, vamos lá. A transição de gênero é um processo, né? Não é que você vai acordar de um jeito e dormir de outro, né? Então, começa com a questão da transição social, aí você pode ou não ir evoluindo de outras formas, tratamentos hormonais no futuro, até cirurgias, né? Mas não é que isso é o que define uma pessoa ser transexual ou não, né? É, mesmo aquela pessoa que de fato fala, olha, eu quero passar por todo esse processo, ela nunca vai ter exatamente, não vai ser igual a uma pessoa cis do gênero com quem ela se identifica, né? Existem diferenças aí, né? Que nunca vão ser corrigidas por tratamento qualquer ele que seja. Tá? E aí, assim, obviamente que existem aspectos que vão sendo abordados gradativamente. Então, a pessoa pode ter mais desconforto com a voz, ela pode ter mais desconforto com o rosto, com a face, ou com os pelos no corpo, ou com o órgão sexual. Né? Você falaria de uma disforia de gênero como um termo genérico, ou você pode falar, por exemplo, de uma disforia de voz, ou de uma disforia mais específica aí? A disforia pode ser algo mais global, vamos falar, por exemplo, não ter meu nome social respeitado, por exemplo. Isso pode gerar muito desconforto, né? Os meus pronomes não são respeitados, então isso é mais
geral, e está bem relacionado à questão da disforia de gênero, mas também pode ser uma questão física, né? Corpo, somática, né? Então, isso que você disse, a voz, o jeito do meu rosto, o formato do rosto, a região do tórax, ter ou não ter mamas, as curvas, a genitália também pode causar desconforto, mas não é importante sempre ressaltar que não é todo indivíduo trans que vai querer fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Tem muitas pessoas que estão muito confortáveis com a genitália e tranquilo, não querem operar e beleza, né? Então querem outras mudanças. Porque a questão da genitália é muito do íntimo, né? Agora, outras partes do corpo é muito como a sociedade me vê, né? Então, acho que é importante sempre, só antes de aprofundar nas cirurgias e intervenções médicas afirmativas de gênero, reforçar que nenhuma é feita na infância, né? Na adolescência, a partir dos 16 anos, é possível fazer a hormonização com consentimento dos responsáveis, né? E no início da puberdade, em centros acadêmicos de pesquisas, aqui no Brasil é possível fazer o bloqueio da puberdade, né? Que a gente usa até em puberdade precoce, na infância, né? A gente faz para quê? Para esse adolescente que está começando a puberdade ter um tempinho para entender um pouco melhor, processar e não desenvolver os caracteres sexuais secundários do gênero designado ao nascimento, que são muito desconfortáveis e tal. E aí você pode bloquear, dar uma pausa na puberdade, que é totalmente reversível. Parando esse bloqueio da puberdade, eu desenvolvo com meus hormônios sexuais endógenos normalmente. E se caso persista essa identidade trans, eu posso fazer hormonização cruzada a partir dos 16 anos com consentimento dos pais, ou 18, né? A maioridade legal é ele mesmo. Então, essas são as únicas intervenções, assim, na população de infância e adolescência, que são totalmente reversíveis, né, o bloqueio, e parcialmente reversíveis a hormonização. As cirurgias, né, afirmativas de gênero, aí é acima de 18 ou 21 anos, né, se a gente falar em SUS, né, ou no particular, enfim, 18. Aí é possível, né. Mas aí, pensando na questão de quando eu vou querer ou não, né, isso é muito individual também, né. Então, a questão é muito comum, por exemplo, pensando em identidades mais no binário, né? Não estou falando de pessoas que se identificam como não binárias ou agênero, mas se identificam como um homem trans ou uns trans masculinos. É muito comum ter muito desconforto com a região de tórax, porque é muito como o outro me vê, né? E a mama é uma característica que na nossa sociedade é muito relacionada ao feminino. Então, se eu me identifico como um homem e eu tenho uma mama, isso é muito desconfortável. Então, existem algumas alterações não cirúrgicas, como o uso de binder, né, que são faixas compressivas para aliviar essa curvatura da região do tórax, que pode já dar um alívio, né, mas muitos homens trans buscam, a principal cirurgia de toracotomia masculinizadora, né, porque isso já dá um grande alívio, por exemplo. Ótimo. Tá, eu acho que aí é uma discussão que a gente vai ter ainda, né? Mas de procedimentos, coisas que é. Mas basicamente acho que o que é preciso tirar disso que você falou é que quer dizer, é um processo que você pode fazer. A pessoa pode fazer uma mamoplastia ou uma toracotomia e ficar satisfeita com aquilo e não querer fazer nenhuma intervenção genital, ao contrário também, né? Isso Exato. não faz. Agora tem algumas pessoas que de fato vão falar, olha, eu quero ser o mais próximo possível Uhum. da pessoa, vamos dizer, do gênero com o qual se identifica, né? E aí é uma discussão, quer dizer, até onde a gente consegue intervir nisso, porque obviamente que não existem limitações aí pela ciência, pela medicina, né? Eu queria fazer um paralelo aqui com uma outra condição, não, acho que são condições diferentes, tá? Mas que a gente vê em pessoas cisgêneras, que é o transtorno dismórfico corporal, né? Que é uma condição no qual a pessoa faz uma plástica e na semana seguinte já está pensando qual vai ser a seguinte, né? Porque ela nunca está satisfeita com aquela
com aquela condição que ele tem. E qual que é a minha pergunta aqui para você? Quer dizer, aí já estou falando daquela pessoa que de fato já não está num processo de identificar, aquela pessoa que já de fato está num processo de tratamento. Quando você faz uma cirurgia nessa pessoa, você está aliviando a disforia dela ou você está simplesmente trocando o foco dela, falando, olha, não, agora tudo bem, já não tenho mais aquela mama, mas isso aqui me incomoda e eu continuo com o mesmo desconforto. Não, pela experiência, pelas evidências e pela experiência no nosso serviço, são cirurgias realmente de afirmação de gênero que vão aliviar o desconforto, impactam positivamente aí na qualidade de vida, né? Inclusive aliviando sintomas emocionais que antes existiam, né? De muito desconforto, enfim. Então, comportamento às vezes evitativo, social, assim, de, poxa, um homem trans não conseguia ir para a praia, para uma piscina, ficava mais na dele ali, depois, conseguir tirar a camiseta, ficar bem, sentir mais confortável no corpo, isso é muito mais comum, não tem muito isso de entrar numa compulsão por cirurgias, né, que a gente vê algumas pessoas até cisgêneras, né, não relacionadas à questão de gênero, de entrar num processo meio de exagero, né, de procedimentos. Não vejo, a gente não vê isso, assim. É muito mais relacionado a alívio do desconforto, né? E tem até, por exemplo, eu tô falando muito de homem trans, mas como a maioria, tem alguns que nem querem fazer a cirurgia de mamoplastia, querem só com a hormonização já, né? Se às vezes é magrinho e tal, com a redistribuição de gordura, fica satisfeito, beleza. Bom. E uso de outras estratégias, né, até não cirúrgicas, né? Então, por exemplo, o homem trans pode usar o Packer, que é uma prótese peniana, por exemplo, para dar volume, ou até para urinar em pé e tal, e ficar muito confortável, pode ter até relação sexual. Então, não precisa da cirurgia, fica satisfeito, tranquilo, né? E a mesma coisa para mulheres trans também, né? E trans femininas, que por vezes hormonizando já tem aumenta a glândulas mamárias e já está satisfeita com o volume, não quero mais colocar uma prótese, às vezes não preciso, nem todas vão querer fazer a cirurgia de redesignação, né? Algumas não têm desconforto com a genitália, então é muito individual mesmo, né? Sem dúvidas. Tá bom, e aí existem uma série de tratamentos que podem ser considerados ou não de acordo com cada pessoa, né? Isso que você vem falando já, enfatizando algumas vezes, né? Uhum. Alguns desses tratamentos, eles exigem de fato um laudo de um psicólogo, de um psiquiatra, ou dos dois, né? Para que possa dar sequência no tratamento, que exige um acompanhamento aí de um determinado tempo, normalmente de 2 anos, né? Para poder fazer esses tratamentos e outros que a pessoa pode fazer independente disso, né? Quais são os procedimentos que de fato precisam, vamos dizer, do aval do psiquiatra? Antes tinha esse rigor, né, de 2 anos de acompanhamento, de terapia e tal, mas é também muito individual, né? É importante ter uma avaliação, sim, de profissionais da saúde mental, para a gente entender se a questão do desconforto, né, relacionado à identidade de gênero é algo constante ou se é algo até um sintoma dentro de uma constelação de outra síndrome, por exemplo, uma síndrome psicótica, uma síndrome de um paciente que está em mania, né? Então, existem quadros de pacientes que têm um transtorno afetivo bipolar num episódio de mania, que está com humor eufórico, né? Fica desorganizado. E, por vezes, durante esse episódio, então, era um rapaz cis que, durante o episódio de mania, se identifica como uma mulher e tal. Depois que volta a tomar os remédios certinho, volta a ser O que era antes, sei né? lá, um rapaz, né? Agroboy, bem heterotópico. Então, assim, nesse caso, já pensou se a gente não faz uma avaliação, não entende todo o quadro e tal, já vai fazer uma cirurgia? Não pode. Tudo precisa de um acompanhamento, precisa conhecer essa pessoa, né? Sem Não dá para dúvidas. fazer cirurgia assim, sem nenhuma compreensão, né? Mas também não é uma contraindicação, porque tem pacientes que têm transtornos mentais graves, como esse exemplo que eu dei, né? Um transtorno bipolar com sintoma psicótico ou até uma esquizofrenia, enfim,
mas que a questão da identidade de gênero é constante. Estando ou não num episódio de agudização do quadro relacionado ao transtorno mental, a identidade de gênero fica constante. Então, não teria contraindicação. O que não daria para fazer, como qualquer outro procedimento cirúrgico, é quando eu tenho um quadro de um transtorno mental grave, ele tem que estar estabilizado para fazer a cirurgia, porque o pós-operatório requer cuidados, então o paciente precisa estar organizado. Se eu estou com um comportamento desorganizado, não vai conseguir fazer o autocuidado, né? Mas é mais relacionado a isso, né? Então, para definir se é algo constante ou se é algo que é secundário, às vezes é um sintoma, né? Que é breve, né? Ele não vai ser constante. Então, Claro, para sem entender dúvidas. que esse é da identidade mesmo, né? Sem dúvidas. Bom, eu já vou entrar um pouco mais em alguns detalhes disso, de questões outras de saúde mental, né? Mas, mais para direcionar um pouco, quer dizer, o tratamento hormonal, ele precisa de alguma forma, um aval do psiquiatra para poder fazer, né? A cirurgia de transgenitalização também, né? Mas quando você pega, por exemplo, uma cirurgia, uma mamoplastia, que você está retirando a mama, ou quando você pega uma cirurgia de feminização facial, isso daí precisa também de alguma forma de aprovação? Assim, para a questão da feminilização, eu não sei. Porque daí seria. No SUS não é coberto, né? Seria mais para convênios, né? Mas a questão da mama, por exemplo, mesmo para convênio ou para o SUS, a gente precisa indicar, né? Porque qualquer procedimento você tem que ter uma justificativa, né? Que não seja para fins estéticos. E para esses casos, né, de um rapaz trans que tem um desconforto, né, que acompanha, que a gente entende que isso vai impactar, fazer esse procedimento afirmativo de gênero, né, de toracotomia masculinizadora, vai contribuir de forma positiva na sua qualidade de vida, precisa, e aí, para convênio ou para encaminhar para o SUS, precisa do aval, sim, né, realmente da facial eu nunca Pensou nisso? teve, até a própria Pelo jeito não precisa, porque se precisasse já teria a chegado, né? gente já tinha. E é algo Acho que que também acho que daí vai para uma outra questão, né? Para além da discussão de transgeneridade, é a questão desse padrão estético, né? Do que é ser feminino e masculino. Teve a febre de harmonização facial, todo mundo com o rosto igual. E agora o pessoal revertendo isso. Então, eu acho que essa questão de face, eu acho que pode entrar muito nesse aspecto mais de preferências, né, do que é ser mulher e ser homem para cada um, não sei. ótimo. Bom, e aí, para fazer os procedimentos, precisa então dessa liberação, basicamente, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, é uma avaliação, obviamente, que é um pouco mais complexa que isso, mas é tentar definir se de fato é uma condição persistente ou se é uma condição mais transitória, mais do que caracterizar outras condições que eventualmente possam ter, porque você pode ter uma transição numa pessoa que tem alguma doença mental associada, né? Sim, Isso não é impeditivo, vamos dizer assim. tem um que é mais. Existe uma maior prevalência, por exemplo, de pessoas do espectro do autismo que tenha disforia de gênero, né, incongruência de gênero, né? Então é algo que tem algumas pesquisas, mas ainda tem muito a ser pesquisado e entendido. Mas é uma contraindicação também não. É sempre o que eu gosto sempre de enfatizar é o bom senso e entender, e individualizar o olhar. Né? Então, Ótimo. Uma outra questão de saúde mental que já foi muito associado à questão da identidade de gênero, que ainda tem uma forte relação com isso, mas obviamente que não é uma relação necessária, né? É a esquizofrenia. Tá? Então, a esquizofrenia ela acontece em pessoas cis ou trans, mas existe uma maior incidência de pessoas trans do que na população sem esquizofrenia, né? O que é a esquizofrenia e de que forma que ela está relacionada com a identidade de gênero? a esquizofrenia faz parte de um diagnóstico que a gente chama das síndromes psicóticas, né? Então, ela
seria um quadro de uma intensa desorganização do comportamento no indivíduo que tem o desenvolvimento dentro do esperado, e normalmente o quadro inicia-se no início da vida adulta, né, final da adolescência e início da vida adulta, né? E pode ter muitos prejuízos relacionados ao que a gente chama de juízo de realidade. Então, o paciente pode ter alucinações audioverbais, ouvir vozes, estruturar um delírio, né, que é muito comum, a característica de uma perceptoriedade, ficar com sintomas paranoides, né, se sentir perseguido, ter um chip que foi inserido em mim, enfim, ter um conteúdo até às vezes meio bizarro, né, e isso é uma condição que tem tratamento. Mas é uma condição, é um transtorno mental, que eu citei, né, é um dos transtornos mentais mais graves, assim, que pode ter um prejuízo, uma quebra, né, na funcionalidade dessa pessoa, né, então está desenvolvendo, às vezes tem família, está trabalhando e começa esse quadro, conforme, se a gente consegue um tratamento efetivo já desde o primeiro episódio, o prejuízo cognitivo nessa funcionalidade é menor, né? O que é muito mais prejudicial é ter vários episódios sem tratar direito, né? Ou ter uma refratariedade no tratamento, né? Então, essa é uma condição que, não vou lembrar de cabeça, mas acho que é 1 a 2% da população que atinge no mundo. É comum, é muito do que a gente vê da psiquiatria mais clássica, assim, mais antiga, né? Que essa desorganização é importante, né? Transtornos mentais e transgeneridade não têm um efeito de causa. É que dentro de uma população geral, né, dentro da população existem esses transtornos mentais, e nas pessoas que são trans também pode ocorrer incidir da mesma forma, né? Então é mais ou menos isso, assim. Outros transtornos mentais, que daí a questão da transgeneridade impacta mais, seria mais relacionado à questão que a gente chama de pertenção ao estresse de minoria, que é muito mais o outro, o ambiente, a sociedade impactando no meu eu, né? Então, aí sim, porque a questão de uma esquizofrenia, por exemplo, tem são muitos fatores de heredabilidade, genético, familiar, isso é muito robusto, né? São fatores de risco aí muito importantes. Então, é mais nisso, é mais relacionado a ser uma condição que pode atingir qualquer um, cis ou trans. Ótimo, bom. Da esquizofrenia específica. Não, é que eu falo porque tem algumas coisas que mostram que, na verdade, temporariamente a esquizofrenia pode fazer uma pessoa se identificar e depois. É o que você já comentou, quer Não, dizer. eu falei dos sintomas. O sintoma psicótico breve, mas na desorganização. Exato. Mas é possível, né? A gente já teve casos de um paciente, de uma pessoa ser assistida, ser internada por conta da esquizofrenia, mas se identificar de modo constante, estando em crise ou não, em agudização ou não, a identidade de gênero é constante. Agora, tem casos, é mais comum na questão de um transtorno afetivo bipolar com sintoma psicótico, né? Porque aí, nos polos ou de depressão ou de mania, pode ter ou não sintoma psicótico, e nessa desorganização que é episódica, aí isso é algo que não é constante, né? Ótimo. E, bom, a disforia basicamente, a definição dela é um sofrimento que a pessoa tem, né, por conta da identidade, né, está determinando a causa, né. Agora, todo sofrimento que essa pessoa tem pode ser categorizado como uma disforia. Vou te perguntar por que eu estou falando isso, quer dizer, tem muito diagnóstico de depressão, né, concomitante com a disforia de gênero. Como você diferenciar o sofrimento que é decorrente da disforia do sofrimento decorrente da depressão? É uma questão de... Tem critério diagnóstico para depressão, né? Mas é lógico que eu pertencer... É muito importante a gente citar, pelo menos, o conceito do Meyer do estresse de minoria, né? Eu pertencer a uma minoria, isso vai impactar na forma que eu me coloco no mundo e isso impacta na minha saúde mental. Mas não necessariamente pertencer ao estresse de minoria consequentemente, já vou ter um diagnóstico de depressão, de ansiedade, não.
mas é mais um fator de risco ali que coexiste. Então, alguns desconfortos relacionados à disforia podem contribuir para o quadro depressivo, mas a depressão, quando instalar no episódio depressivo, a gente consegue definir pelos critérios diagnósticos de humor deprimido, desmotivação, uma hipobulia, tristeza persistente, não é algo episódico ou sempre reativo, né? Mas a disforia não vai causar tristeza persistente, não vai causar essa sensação persistente também? Mas tudo é um impacto, né? Que isso causa. Né? Quando é muito só relacionado à disforia, tem um contexto. Tá. Agora, a depressão é algo que, assim, principalmente depressão grave, é uma anedonia, uma falta de prazer para tudo. A disforia é muito reativa quando eu sou exposta em ambientes, ou é o que o pessoal fala muito, são os gatilhos, né? Tem gatilhos, ela vai contribuir, ela pode contribuir sim, mas ela não é a causa, mas aliviando a disforia, a gente percebe que até pacientes que têm já uma síndrome depressiva, síndrome ansiosa, eu aliviando esse fator de disforia, alivia o sofrimento, né? Então, até o quadro depressivo, ansioso, não é que vai curar, mas alivia também, ameniza. Muito bom. Porque não dá para... Fica difícil, tem alguns casos, fala, tá, mas o que causou, né? Então é porque eu pertenço eu sofro preconceito em todos os ambientes que eu vivo, então como que eu vou ficar bem, né? Lógico. Mas, assim, se a gente consegue ir amenizando e a pessoa ainda persiste com isso, né? Então, tem quadros que a pessoa já tem, alguma condição, um transtorno mental, a gente vai cuidando, mas que pertencer a uma minoria, sofrer todo esse estresse de minoria, sofrer uma disforia de gênero, vai amplificar, sabe? Certo, legal. Bom, acho que a ideia um pouco nesse vídeo aqui, Camila, era justamente quebrar um preconceito que é muito comum, né, de que a identidade de gênero não é uma doença, então não é uma doença mental, então eu não preciso de um psiquiatra, não preciso de um psicólogo, não preciso de algum profissional de saúde mental, né? De fato, acho que deixou bem claro aqui que, quer dizer, de fato, isso não é mais visto como um problema de saúde mental, mas que sim, que existe um sofrimento com isso, e existe uma condição, que é a disforia, que é uma condição psiquiátrica que tem tratamento, que precisa... aí a gente tem tratamentos clínicos, medicamentosos, tudo que pode fazer, até as cirurgias e os tratamentos específicos, né, mas que estão associados, sim, a uma condição de saúde mental que esse profissional tem muito que ajudar para a população que a gente está se falando, né? Sim. Acho que é muito importante isso de reforçar que não é uma doença, né, mas é uma condição que pode precisar, sim, de cuidados em saúde, né? Nem toda pessoa trans vai ter disforia, né? Vai ter sofrimento, mas é muito comum. Nem toda pessoa trans vai precisar de terapia a longo tempo ou de um acompanhamento psiquiátrico, mas é muito comum ter outros quadros, transtornos mentais associados, como qualquer outro indivíduo pode ter, então precisa também manter um acompanhamento, né? Mas, assim, terapia, pessoa trans ou cis, ou qualquer pessoa, terapia, eu sou muito pró-terapia, todo mundo deveria fazer, né? Pra gente se entender e tal, mas não é uma formalidade, né? Mas é muito mais um espaço para o indivíduo se conhecer, mas que todo esse conhecimento vai ser, né? Autoconhecimento vai ser importante até para a pessoa entender qual que é o desconforto, nomear, conseguir identificar quais intervenções afirmativas de gênero e se quer fazer ou não, né? Para elaborar mesmo, é um espaço seguro para essa elaboração, é importante sim, né? E até para entender a questão de identidade de gênero em si, né? A gente vive numa sociedade que o binarismo é muito marcante, mas existem também pessoas trans que pensam, né, que se identificam numa perspectiva não binária, enfim, isso é uma pauta talvez para uma outra discussão, mas que também vão se beneficiar de acompanhamento
com uma equipe, com os profissionais, né, que vão precisar de algumas intervenções afirmativas de gênero, né, então, que também é interessante citar. Ótimo. Bom, só para finalizar, um pouco em cima disso que você acabou de falar, assim, vamos dizer, eu como médico do esporte, muitas vezes a gente recebe aquele paciente e fala, não, olha, eu vim porque eu preciso de um laudo para fazer atividade física, né? Aí você começa a falar de uma avaliação, não, mas eu faço atividade física, eu estou bem, não preciso de, não quero fazer nenhuma avaliação, não, eu quero um laudo só porque eu estou bem, eu não tenho... E aí a gente tem que tentar mostrar ali que existe algumas, às vezes a gente vai identificar algumas condições de pessoas que estão bem fazendo esportes, né? Uhum. Quando você fala de uma posição que nem que você tem, que, de alguma forma, para fazer um tratamento, você precisa do seu relatório. Certamente devem chegar algumas pessoas para você que falam, olha, eu não quero nenhuma avaliação, eu quero um laudo, eu quero um relatório falando que eu estou em condições de fazer, que eu tenho indicação de fazer, né? Então é aquela pessoa que às vezes não quer nem muita conversa ali, né? Quer só o relatório, tá? É, é comum você pegar pessoas que chegam para você com essa ideia de que falam, não, olha, eu já estou bem determinada, é isso que eu quero, eu até falei de sair de lá falando, olha, eu sou isso mesmo, mas talvez eu não precise desse tratamento, talvez eu não, eu me sinto bem do jeito que eu estou. Existem essas pessoas, né, mas assim, sempre a gente... Mas é mais incomum, na verdade. A Normalmente maioria quando que... chega, é aquela pessoa que chega basicamente Não que descartar às vezes tem algumas demanda, condições. mas isso, não que tem demanda, às vezes, do ponto de vista psiquiátrico ou de saúde mental, mas que está se entendendo, né, principalmente adultos. Estou entendendo, quero fazer minha transição, mas eu quero um acompanhamento, né, se eu quiser fazer no futuro algum procedimento, alguma intervenção, eu queria já ter esse acompanhamento e querem ser avaliados, enfim. E E a eventualmente maioria... nesse acompanhamento vai entender que não quer fazer nenhuma intervenção. Exato, né? Nem todos querem, né? Então é o que eu Exato. falei. Então, mas assim, é muito difícil as pessoas virem só pedir um papel. Pedir um papel, porque a gente sabe que existem profissionais adequados e profissionais que Sim, são sim, sim. movidos só pelo dinheiro, né? Então, se quiser fazer qualquer procedimento, dá para fazer de um jeito meio excluso aí. Mas a maioria que busca querem realmente fazer uma avaliação, né? Que não necessariamente, como não é uma doença, nenhum transtorno mental, não necessariamente vai ter uma medicação que eu vou ter que introduzir, mas se porventura tiver algum sintoma, né, alguma síndrome ansiosa associada, depressiva, outras condições, porque é isso, né? São pessoas, Vamos tratar. todos somos pessoas, né? E aí às vezes precisa de um acompanhamento. Mas é muito difícil ter essa postura mais na defensiva, já quero o papel e tal. Normalmente já querem, estão entendendo a importância de um processo, né? E o tratamento, né? A avaliação é importante, né? Até para futuros encaminhamentos, se for indicado, se a pessoa desejar. Enfim. Ótimo. Camila, acho que deu para abordar bem esse assunto, tanto para entender o que é a disforia, de entender como é que ela é vista do ponto de vista do profissional, da psiquiatria e como que aborda aí, né? Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Combinado. Precisando, a gente está aqui à disposição. Obrigado mais uma vez, Camila.